Atos capítulo 17, versículo 26. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, amém, irmãos? Irmãos, antes de iniciar a mensagem aqui que eu quero trazer ao nosso coração, algo veio incomodando o meu coração, algo incomodando o meu espírito nesses dias. Eu, ao estudar a palavra, não se sinta, irmãos, incomodado assim, acusado. Incomodado sim, mas acusado não, por favor. Não se sinta acusado, porque o Senhor não vem acusar, mas o Senhor vem revelar algo em nosso espírito, para que a gente possa viver todos os planos que Ele tem para conosco, em nome de Jesus. Mas esses dias eu fiquei, algo, como posso dizer para ti, meio alarmado, vamos dizer assim, meio esperto, vigilante, e não oscilante. Por que, irmãos, eu fiquei dessa forma, ou fiquei desse jeito? E eu comecei a estudar a palavra, a estudar a Bíblia, e Jesus me levou lá em Atos capítulo 17, versículo 26, a qual nos ensina assim: de uma só vez, Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ou seja, Deus determinou aos povos tempo, e também Deus determinou aos povos lugares. E hoje eu quero dissercar, vamos dizer assim, a palavra de Deus nessa noite com vocês, sobre o princípio da colocação divina. Há um princípio, e quando nós quebramos esse princípio, nós não acessamos as riquezas e nem as promessas que o Senhor tem para com a nossa vida. Por isso que você vê muito crente falando: não aconteceu nada na minha vida, eu esperei tanto tempo a promessa de Deus e não aconteceu, não foi, não contribuiu, não fluiu, não deu. Ou seja, automaticamente nós colocamos a culpa em quem? Em nós? Não, transfere sempre a culpa. O crente ou o homem vai ser sempre assim. Lá no Jardim do Éden, foi a mulher que tu me deste, foi a cobra que você colocou aqui. É sempre assim, sempre transferindo a culpa. Não vai simplesmente falar: não, eu errei, eu falhei. Não vai. Então aqui nesse verso aqui nós encontramos lição e um princípio para o nosso coração. E eu fiquei meditando nesse versículo, meditando nessa palavra de Deus, essa mensagem que Deus tem colocado em meu coração. E algo que eu quero dizer para vocês: não fique acusado em nome de Jesus, mas coloca a anteninha de inverninho para funcionar. Como diz o Chapolin. Meu Deus, você é muito jovem, você não vai lembrar disso não. Difícil ministrar para essa geração, viu, meu Deus do céu, estou ficando velho. Aleluia. Mas experimente em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu fiquei imaginando? Nesse tempo, nesses dias, cada vez mais as alianças estão ficando enfraquecidas. Os compromissos que nós temos estão ficando cada vez mais flácidos. Os relacionamentos que nós temos com os nossos irmãos não é um relacionamento pelo que a pessoa representa, mas é um relacionamento que a pessoa pode oferecer. Você está entendendo? Nós estamos mudando os princípios, nós estamos mudando os valores, nós estamos mudando. E aonde muita gente está realmente quebrando a cara. Por quê? Porque não se atenta para o princípio da colocação divina, não se atenta para o princípio do tempo de Deus para com a sua vida. As pessoas simplesmente estão se relocando, de qualquer forma, de qualquer jeito e de qualquer maneira. Por isso que eu estou dizendo para você: não se sinta acusado. Ou seja, não quero mais essa célula, eu vou para outra célula. Irmãos, eu entendo como pastor que isso pode acontecer sim, e vai acontecer, então por isso não se acuse, por favor, em nome de Jesus. Mas compreenda o que o seu pastor quer te ensinar aqui nessa noite, porque eu como pastor, eu preciso te ensinar a palavra de Deus.
Eu tenho um compromisso com o quê? Com a palavra de Deus. O meu compromisso com você é te ensinar a palavra de Deus. Porque filhos mimados não alcançam nada. Filhos mimados só perdem. Perdem tudo porque são filhos mimados. Essa é a verdade. Por isso, eu tenho o compromisso de te ensinar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo aqui, em nome de Jesus. Porque eu fiquei tão meio escandalizado, irmãos. Porque esses dias eu encontrei um rapaz, eu acho que vou ficar falando o nome de ninguém. E aí nós estávamos conversando, e na conversa, irmãos, eu falei, como que está o ministério lá, tal. Ele falou, não, eu mudei. Você mudou de ministério? Poxa, mas tudo bem, glória a Deus, você está fluindo e tal. E aí me veio uma pergunta, irmão. Eu não deveria ter feito, viu? O que aconteceu, mas foi bem? Ele falou, não, mudei, mas foi coisa assim, mudei. Mas por que você mudou? Ah, porque a outra igreja não tinha estacionamento. Não, você não fica doido, irmão, com umas coisas dessas? Eu logo estudando essa palavra, meditando nessa palavra, e o moço me dá uma dessa para mim, irmão. Eu falei, não é ovelha do meu rebanho, eu vou ficar quieto. Olha só, irmão, olha o comprometimento que as pessoas têm hoje com o corpo, com a igreja, com os pastores, com a liderança, com os seus companheiros ministeriais. Olha só o tipo de aliança, irmão. Porque hoje, esse princípio mundano de aliança flácida, de comprometimento, ser vergonha, vamos dizer bem assim logo, a palavrinha certa, está vindo do mundo, irmão. Está vindo lá do mundo. Que ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo, é uma loucura, uma bagunça, uma Sodoma e Gomorra. Pela graça de Deus nós estamos vivos ainda. Se não tinha chovido fogo do céu, essa é a verdade. Está pior do que Sodoma e Gomorra, filho. Então o que eu quero ensinar para os irmãos? Que tem um lugar que Deus te colocou, com pessoas que Ele colocou ao seu lado, com autoridades que Ele colocou sobre a sua vida, para te abençoar. Ninguém dá glória a Deus por isso. Ah, glória a Deus, aí eu fico mais feliz, né? Você está aqui, né? Foi isso, irmãos. E eu quero agora ministrar para os irmãos, na Bíblia, essa verdade que eu tenho ministrado ao coração dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Ou seja, por propósito de Deus, e você acessar as riquezas do reino, para o cumprimento do projeto de Deus, para com a sua vida nessa terra. Tem lugar sim que Deus te estabeleceu, tem um lugar sim que Deus te colocou, para que Deus ordene a bênção sobre ti em nome do Senhor Jesus. Aí você vai lá, pastor, mas a Bíblia diz que aonde eu for, eu vou ser abençoado. Verdade, você está corretíssimo. Por onde eu for, a sua bênção me seguirá. Não é verdade? É sim. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Vou entrar no louvor, Tiagão. Tô bem. Não é assim? Você canta essa canção. É verdade, mas essa bênção que ele está cantando, você precisa estudar. Qual que é a bênção aqui que está sendo falada para ti? É a bênção do passarinho. Pastor, está doido? É a bênção do passarinho, está lá em Mateus capítulo 6. Olha como o Senhor veste a erva do campo, ou os pássaros como estão alimentados. Ou seja, é o suprimento da sua necessidade. Essa é a bênção que vai te seguir para onde você for. É uma promessa de Deus para a sua vida, porque você é filho e filho amado, perdoado, resgatado. Essa será a bênção que vai te seguir em nome de Jesus. Você precisa ter fé, e você vai acessar essa bênção. Ou seja, a bênção do alimento. Por quê? É uma necessidade, sim ou não? Se alimento é uma necessidade, moradia é uma necessidade, se vestir é uma necessidade. Então Deus vai suprir essa necessidade. Mas tem algo muito além, tem algo muito maior para que você viva. E esse algo muito maior para que você viva é o propósito de Deus para com a sua vida.
E não muitos vão alcançar esse propósito, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Poucos escolheram estar no lugar que Deus determinou. Poucos escolheram ouvir realmente a voz do Espírito Santo e se estabelecer aonde Deus designou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Glória a Deus, você está aqui comigo ainda em nome de Jesus. Porque você precisa entender essa palavra em seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra também ardeu em meu coração por causa de um quadro que tem lá em casa, que uma abençoada deu para minha esposa no dia da ordenação da minha esposa. Que Deus continue te usando muito, filho, em nome de Jesus. No quadro está escrito assim: floresça aonde Deus te plantou. Uau, não é possível. Meditando na palavra dessa, um quadro desse, irmãos, então pode ser Jesus. Então qual é o lugar que Deus te estabeleceu? Qual é o lugar que Deus te colocou? Você precisa se atentar a isso em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes o lugar que Deus te colocou não é legal, não é bonitinho, não é cheiroso, não, filho. É um lugar meio torto, sabe? Havia um vizinho torto, tudo era torto. Mas o Senhor te colocou lá para ser um profeta em nome de Jesus. O Senhor te colocou naquele ambiente para profetizar um ambiente de salvação, de restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitos não estão acessando as riquezas e muitos não estão acessando as promessas. Porque foi contado, pesado e reprovado. Você está doido, pastor? Não existe reprovação na graça. Eita, Jesus, lá vem ele. Existe, irmão. O homem dos 10 talentos, os talentos, quer dizer, o homem não, os talentos. Um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. O 1 reprovou, porque escondeu o talento. Ou seja, Daniel capítulo 5, versículo 1 ao 5, diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu precedor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam, ouviam, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede. Versículo 25, para você ver o que estava escrito no reboco da parede. Esta inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregues aos medos e aos persas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que tem coisas sagradas, tem coisas consagradas, tem coisas que foram santificadas. E eu posso dizer uma coisa que foi santificada? Você foi santificado. Agora eu te pergunto, para quê? Para que Deus te fez santo? Para que Deus te fez santo? Porque você precisa saber, irmãos, o que realmente é santo. A palavra santo significa separado. Ou seja, você é santo para quê? Separado para quê? Não sabe ainda. Tem que saber. Porque não adianta você falar santo e não saber o que significa a palavra santo. Não adianta você falar que aquilo é santo, mas por que aquilo é santo? Você sabe, tem que fazer essa pergunta, irmãos. Por que aquilo ali é realmente santo, irmão? Vamos dizer aqui, o dízimo é santo, sim ou não? É. Mas por que ele é santo? Porque ele foi determinado para uma função. Qual que é a função do dízimo? É para que haja mantimento na casa de Deus. Você só vai saber a palavra santo quando você saber para aquilo que foi determinado. Ou seja, você é santo para quê?
cri, cri. Então o Senhor, irmãos, Ele te santificou para algo muito maior do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. Mas muitas vezes nós não damos a devida atenção para a palavra do nosso Senhor. Muitas vezes nós não damos valor aos princípios e os fundamentos do nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos só vivendo a vida e deixando a vida levar e pronto, acabou. Mas o Senhor tem algo para nós nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem um propósito, e esse propósito vai ser acessado se você obedecer o princípio da colocação divina para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, olha Abraão. Abraão foi chamado para estar na terra de Canaã, andar pela terra de Canaã, mas ele foi para onde? Foi para a terra do Egito. Chegou no Egito, foi bênção? Não foi na terra, não foi bênção, porque o rei do Egito perguntou para Abraão: quem é essa formosa que está ao seu lado? Abraão, em vez de falar assim, é a minha esposa, ele disse, não, é minha irmã. E naquele tempo existia isso, irmãos. Eu sou rei, eu gostei dessa mulher, ela é bonita, ela é atraente, eu quero para mim. Era dessa forma que funcionava. Abraão, em vez de bancar o macho, em vez de bancar o homem, deixou o cara levar a mulher dele. Chegou no palácio, Deus visitou Abimeleque, teve um sonho terrível, as mulheres ficaram estéreis. Não foi por dia para a noite, irmão. Foi um tempo, ela estava sendo preparada para casar com Abimeleque. Então esse tempo demorou 3, 5 meses, não foi assim, de um dia para a noite. Ela estava sendo preparada para casar. Ele estava sendo bênção. Para onde que Deus mandou Abraão? Foi para o Egito? Não foi. E aí ele saiu do lugar aonde Deus tinha falado para ele ir. Ele estava sendo um peso nas costas, não somente do rei Abimeleque, mas de todo o povo daquela cidade. Olha só a catástrofe. Jonas, chamado para ser profeta em Nínive. Quem disse que ele foi para Nínive? Ele comprou uma passagem para ir para Tarso. Chegou no meio do caminho, vento, tornado, sei lá o que for, o barco quase afundando, Jonas lá dormindo na dele, o povo gritando, vão morrer, danou-se. Imagine você no meio dessa tempestade com a sua família. Que loucura, irmão, por causa de um homem que estava desobedecendo o princípio da colocação divina. Jonas, eu não mandei você para ir, eu mandei você para Nínive. Você está indo para Tarso, você está sendo um peso na vida das pessoas. Olha só o que está acontecendo, irmão, porque Jonas, ele desprezou o princípio da colocação divina. Então, irmãos, nós não podemos desprezar esse princípio que está em nosso coração, esse princípio que nós temos que valorizar em nome de Jesus, para acessar as riquezas e as promessas do Senhor em nome de Jesus. Por isso que tem muitas promessas que não se cumprem em sua vida. Por isso que tem muitas coisas de Deus que falaram ao teu coração, porque não ouvimos a voz do Senhor. Pensamos que em qualquer lugar nós vamos cumprir o nosso propósito. Pensamos que em qualquer localidade nós vamos cumprir os objetivos e os planos de Deus para com a nossa vida. Porque pensamos que igreja é igreja e pronto, acabou. Porque pensamos que localidade é localidade e pronto, acabou. Não é dessa forma. Jesus tinha que nascer em Belém. Nasceu em Belém, criado em Nazaré. Foi dessa forma, estava lá escrito sobre Jesus. Jesus tinha que vir por Maria, uma virgem. Foi dessa forma, o princípio da colocação. Se não fosse assim, não era, irmão. Eu quero te ensinar até um temor de Deus, que o temor de Deus caia em nosso coração, em nome de Jesus, para que a gente perceba a preciosidade da voz de nosso Senhor. E não vamos levar a vida a quem? Não temos uma aliança flácida, não temos compromissos michurucos, mas ter nossos pés firmes na rocha que é Jesus, porque Deus te estabeleceu no lugar, e você vai florescer, frutificar, multiplicar, avançar, romper, porque Deus te fez uma promessa, e Ele te colocou nesse lugar, como árvore junto a ribeiros, que ao seu tempo dá o seu fruto. Mas você precisa ouvir Deus, escutar Deus, perceber Deus, porque nem todo lugar que você está sendo plantado será um lugar legal, bonitinho, cheirosinho, irmão. Essa é a verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, não perca o temor que o Senhor tem colocado em seu coração, em nome de Jesus, para que você não venha a ser contado, pesado e reprovado.
Irmão, presta atenção, Belsazar estava aqui. E nesse tempo, haveria uma guerra. Estava tendo uma guerra. Belsazar contra Dário. Se você estudar um pouquinho de Daniel, você vai entender um pouquinho a história. E no tempo de guerra, Belsazar deu festa. Quando nós somos contados, pesados, reprovados, ô pastor, me ensina aí. Quando perdemos o respeito pelo inimigo. Como assim, pastor? Nós temos inimigo, Satanás, meu amigo. Você está dormindo no ponto? Satanás está ao nosso derredor, filho, pô, para te devorar. Tá aí, filho. Vai ficar com medinho agora? Não. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas o diabo existe. O diabo existe. Certa vez, 2 amigos estavam conversando. E o outro só falava do diabo, que é inimigo, que ele está aí, vai pegar. Assim somos pentecostais, né? Aleluia. Amo os pentecostais demais, você não sabe como. E aí o outro virou assim: ei, meu, tá louco? Você só fala do diabo. Tá louco. Aí ele falou: eu não sabia que o diabo era seu amigo. Mas irmão, tem crente que pensa que o diabo não existe. Estamos na graça, foguetinho, já ganhamos, já vencemos, vitória é nossa. Calma, meu filho. A Bíblia fala: seja sóbrios e vigilante. Acorda, desperta, abre o teu olho, olha com quem tu anda, olha o que você está escutando, para onde tu vai, olha para onde os teus pés estão te levando, olha o que você está assistindo. Presta atenção, nada é neutro. Tudo tem um ensinamento por trás, irmãos. Presta atenção. Seja vigilante, seja sóbrio, porque o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Belsazar estava dessa forma, bebendo, esbanjando. A história diz que Dário, ele conseguiu penetrar a cidade. A cidade era fortificada, a cidade tinha muros altos, a cidade tinha portas, ferrolhos, toda fortificada, soldados equipados. Mas Dário entrou sossegadamente e tomou o império de Belsazar, porque Deus falou isso para ele: você foi pesado, contado e reprovado. Por quê? Porque não era tempo de festa, era tempo de ficar vigilante. Vigilante. Perdeu. Irmão, ora e vigia, tu vai perder. A bênção está passando, tu não está vigiando. Todo mundo quietinho nessa hora, oh Deus. Perdemos o respeito para com as coisas de Deus. Somos pesados, contados, reprovados, quando perdemos o respeito das coisas de Deus, irmãos. As coisas de Deus tem coisas que são sagradas e não podemos tocar, irmão, de jeito nenhum. Então, olha só o tipo de conversa. É uma conversa que edifica, ou uma conversa que desestabiliza. É uma conversa que gera unidade, ou uma conversa que gera desunião. Eu gosto muito dos termos pentecostais que eles falam assim: vaso ungido, aleluia, glória a Deus. Como a palavra do Senhor nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21, vou estar falando rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Fala ali que tem vasos de honra e vaso que é para desonra. A pergunta é: você é um vaso de honra? Os pentecostal aí cutuca o outro: você é vaso de honra? Vaso de honra em nome de Jesus, ou vaso de honra. Porque aquele que é submisso, ele vai levar pessoas a ter o coração submisso. Aquele que é rebelde vai levar pessoas a ter o coração rebelde. É simples assim. Labão chama Jacó, Maria chama Jezabel, é assim. Vão ser atraídos as pessoas, a cada um a sua identidade, irmãos. Então, como nós lidamos com a unção do Espírito? Porque a unção do Espírito é coisa sagrada. A unção de Deus na tua vida é uma capacitação, uma habilidade que o Senhor te dá para fazer coisas extraordinárias. Mas tem pessoas que recebem a unção do Espírito Santo e só recebe, não vai para frente, não contribui, não avança, não cresce, não anda, não caminha. Irmãos, Deus está te convocando para usar essa unção que Deus colocou na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, os dons do Espírito Santo é sagrado, e Deus colocou dons em nosso coração. Por quê? Para edificar o corpo de Cristo.
Tem muitas pessoas que têm dons, mas têm se escondido. Deixa Deus te usar, varão ungido. Deixa o menino rodar em nome de Jesus, meu Deus do céu. Vamos, filho, acorda. Sai dessa cadeira, usa os dons que Deus te deu, em nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha. Irmãos, eu creio que você não ficou com vergonha de vir aqui na frente, de pular. Não vou não, tenho vergonha. Ative, irmão, em nome de Jesus, cara. Eu vou dar uma voadeira que nem eu fiz naquele dia. Por favor. Irmão, Deus quer te usar em nome de Jesus. E terceiro, quando a gente é contado pesado e reprovado, perdemos o respeito pelos homens de Deus. Irmãos, nesse tempo Belsazar, ele assumiu o trono de seu pai Nabucodonosor. E Nabucodonosor tinha um apreço muito grande por Daniel. Mas nesse tempo Daniel já era velho. Já estava velho já. E aí a Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 5, que Belsazar chamou, deu uma festa, pegou as coisas sagradas de Deus, chamou 1000 homens. Nesses 1000 homens não tinha ninguém que temia Deus. Ninguém. Porque ao pegar as coisas sagradas de Deus, os utensílios sagrados da casa de Deus, ele tocou na divindade de Deus. Aí ele arrumou problema. Agora, se tivesse um homem de Deus, nesses 1000 homens que foram convocados para a festa, para uma festa de honra, com certeza tinha falado: parou, meu amigo, não toca aí não. Você está ficando doido? Não, toca aí não. Se você tocar aí, eu estou fora. E é dessas amizades que nós precisamos, irmãos. Amizades que muitas vezes vai puxar nossa orelha. Amizades que muitas vezes vai nos convocar e nos chamar para perto de Deus. Porque aquele que não te ajuda a ser santo, mais te atrapalha. Então cuidado com as amizades que você faz por aí. Meu amigão, meu companheiro. Irmão, tem pessoas que eu sou colega, paz do Senhor, acredita em mim, aleluia. Mas acredita em mim, não senta para tomar café comigo. Você está escandalizado? Problema é seu. Eu não vou ficar escutando ladainha na minha orelha, irmão. Não dá. Você está entendendo? Então tem pessoas que sim, eu tenho prazer em tomar café, sim, que vão me ajudar, que vão me encher, que vão me inspirar a combater o bom combate, de cumprir o propósito, de estar estabelecido no tempo de Deus, de estar estabelecido na vontade de Deus, de estar colocado na onde o Senhor quer que eu esteja. Essas pessoas vão me impulsionar, vão me lançar, irmão, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Mas tem pessoas que pela madrugada, Jesus, que te ajuda. Ajuda, Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando para você, irmão? Não estou falando para você gerar inimizade, não. Não estou falando para você ser inimigo, não. Porque o nosso inimigo não é as pessoas, é o diabo, irmão, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Amém? Pega a chave aí. Mas eu cumprimento a paz do Senhor. Mando mensagem no WhatsApp, mando lá. Tem problema comigo, mas sentar, conversar, já, está me chamando ali, glória a Deus, é simples assim, irmão, não dá, toma cuidado com isso. Então muitas vezes tem pessoas desvalorizando os homens de Deus, como Belsazar fez, ele desvalorizou a presença de Daniel no seu reino, porque Daniel era chato, irmão. Imagina todo mundo bebendo. Ele falou: você já bebeu muito, hein, meu? Tá louco. Para com isso, é melhor se encher do Espírito Santo do que ficar bebendo. Presta atenção no que você está fazendo. Aí é um cara chato, o crente chato. Quem vai chamar um crente chato para festa, irmão? Tem um rapaz que falou para mim: pastor, não vou para a igreja não, porque é um lugar chato. Eu falei: mas você já foi? Aí ele falou: não. Eu falei: então é o diabo colocando coisa na tua cabeça que é um lugar chato, porque é o lugar mais feliz e alegre que eu tenho para você nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, rapidinho, 10 minutinhos, o princípio da colocação divina. Nós vemos o exemplo lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 8, nos ensina que Deus criou o jardim
antes mesmo de criar Adão. Ou seja, Deus tem um lugar para você. Olha só como que é Deus. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, Deus já tem um ministério para que você venha servir. Deus já tem pessoas para que você possa servir. E não é somente para a ovelha que eu estou falando isso, mas eu estou falando também para aqueles que estão revestidos de uma autoridade espiritual em nome do Senhor Jesus. Mas o que muitas vezes nós queremos fazer é escolher quem vamos servir, escolher quem vamos discipular, escolher aonde nós vamos liderar. Nós estamos escolhendo, nós não estamos deixando Deus escolher por nós. Por isso que tem muitas pessoas que não estão acessando as promessas e as riquezas de Deus. Mas antes mesmo de Adão ser criado, Deus criou o quê? O jardim, para colocar Adão. Ou seja, antes de eu ser criado, ou você ser criado, Deus já fez. Sabe quando a criança está para nascer, os pais estão tudo ali, tudo bobo, fica tudo bestalhado. O que eles fazem? Enxoval, prepara já o berço, prepara tudo. Faz tempo, eu não preparo isso. Mais 5 anos, aleluia, glória a Deus. Tenho 2, fechou a fábrica, né, irmão? Fechou. Prepara tudo, a mesma coisa Jesus. Ele preparou tudo. Mas o que nós estamos fazendo? Virando as costas. Como órfã fez para Noemi. Virando as costas. Então Deus, irmãos, tem um lugar para você em nome de Jesus. Encontre esse lugar o mais rápido possível em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Porque é muito desagradável, irmãos, chegar à promessa, chegar à bênção e vocês não estão lá. E você não está no lugar a qual Deus determinou. É a mesma coisa pegar a senha. Já foi banco, essas coisas, tinha que pegar a senha. Aí você pega a senha, fica lá com a senha na mão, ninguém te chama, e você fica lá esperando. Aí você vai no banheiro e chama. Meu Deus do céu, cara. Aí você volta, minha vez, corre lá. Às vezes o atendente não quer nem saber, perdeu, pega outra senha. Oh, miséria. Não é ruim? A mesma coisa, filho. A promessa chega, a bênção chega. Cadê você? Cadê? Não está, passou. Pesado, contado e dado a outro. Então há um princípio de colocação para com nossas vidas em nome de Jesus. Deixa eu correr um pouquinho aqui sobre Abraão. Deus disse para Abraão no Gênesis capítulo 12, versículo 1: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para casa, vai para onde eu vou te enviar. Ou seja, não tinha um lugar mesmo não, mas tinha uma ordem divina. Qual foi a ordem divina? Para que Abraão não ficasse ali, não permanecesse naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Não permanecesse naquele lugar, ele fosse para a terra a qual Deus enviou para ele. Irmãos, eu questionei uma vez uma pessoa que falou assim: pastor, eu estou saindo, glória a Deus. Eu falei: para onde tu vai? Sem direção, sem rumo, sem ele e sem beira. Abraão aqui saiu com uma ordem. Ele saiu com uma ordem. Para onde, Abraão? Para onde tu vai? Não, só foi dada uma ordem. Eu saí da minha parentela. E Abraão mesmo assim desobedeceu, né? Foi com seu sobrinho Ló. Mas isso não é um caso. Mas ele saiu, beleza. Mas não quer dizer que isso dure por muito tempo, porque logo em Gênesis 13, 17, Deus falou: está vendo toda essa terra que você percorreu? É sua por herança. Por isso que Deus pediu para Abraão andar. Lembra da promessa? Aonde eu plantar as plantas dos meus pés, será meu por herança. Por isso que Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai. E Abraão começou a ir. E aí quando ele chega em determinado local, aí Deus fala para ele: está vendo onde você pisou? Por onde você passou? Esse é o lugar que eu te coloquei, que eu te estabeleci. Você está entendendo? Então presta atenção sempre, irmãos. Tem um lugar determinado por Deus para acessar as riquezas do Pai para a nossa vida. E quando nós não obedecemos ao Senhor, irmãos, nós causamos aquele velho ditado, como muitos dizem, B.O., irmão, para os outros. Tem marido, irmãos, que é B.O. para a esposa. Tem marido que é B.O. para a esposa.
Tem esposa que é B.O. para o seu marido, irmãos, porque desobedece o princípio da colocação divina. Quantos amigos meus eram para ser pastores e infelizmente desistiram de ser pastores? Quantas amigas que estavam no ministério eram para avançar, eram para romper, tinha tudo, irmãos, mas infelizmente se envolveram com pessoas, se envolveram, casaram, legalzinho, na igreja, bonitinho, mas perdeu o sentido do propósito da vontade de Deus, porque deixaram o princípio da colocação de lado, irmãos. E para nós encerrarmos aqui, em nome do Senhor Jesus, que acabou meu tempo, aleluia. O outro princípio de colocação, o exemplo de Noemi. Tem vários princípios aqui, o exemplo de Paulo, o exemplo do Pentecoste, mas eu vou ficar com o exemplo aqui de Noemi para nós encerrarmos. Se você pegar o livro de Ruth é excepcional. O livro de Ruth nos ensina que Elimeleque, o seu marido de Noemi, foi para a terra de Moabe, porque estava faltando pão na terra de Belém. Na terra de Jerusalém está faltando pão, está faltando o alimento, a qual o povo queria. Por que está faltando, irmãos, o pão? Você precisa estudar por que estava faltando o pão naquele momento. Porque a terra estava seca, a terra não dava o seu fruto, porque nada acontecia, porque Deus estava disciplinando o povo. Ou seja, muitas vezes, irmãos, Deus está nos disciplinando, nos orientando, nos exortando, e nós queremos fugir da disciplina de Deus, fugir da orientação de Deus, fugir dos valores de Deus, fugir. E aí, quando Noemi, Elimeleque, eles saíram com a sua casa, sua família, a Bíblia nos ensina que Elimeleque morreu, que os seus 2 filhos morreram. Ou seja, quando decidimos sair debaixo do princípio da colocação de Deus, vai gerar morte. E não é a morte física que eu estou falando, mas a morte do significado, do propósito de Deus para com a sua vida. Deus tem um propósito muito maior do que você pensa, do que você imagina e do que você sonha. Mas muitas vezes você está matando o seu propósito, destruindo o seu propósito, acabando com o seu chamado. Por quê? Porque viu algo mais bonitinho, algo mais cheirosinho, algo mais legalzinho, mas Deus, filho, te escolheu para algo. Esse princípio da colocação não pode fugir. Você pode perceber que no tempo que Noemi quis voltar para Jerusalém, que quis voltar para a sua cidade, para Israel, para o seu país, Orfa automaticamente virou as costas, mas Ruth fez uma aliança com a sua sogra Noemi. E debaixo dessa aliança, irmãos, ela encontrou descanso, paz, desfrute de uma forma sobrenatural, milagrosa. Por quê? Porque ali encontrou Boaz. E Boaz significa o quê? Força. Então muitas vezes você somente está orando, irmãos, por algo fraco, pequeno, enquanto Deus, Ele quer fazer algo maravilhoso em sua vida, em sua casa, em sua família, em nome do Senhor Jesus. Você sabe que Ruth foi bisavó de Davi. E da onde vem Jesus? Da raiz de Davi. Jesus quer gerar algo muito maior do que você pensa, do que você imagina. Você não tem ideia. Irmãos, Boaz morreu, Ruth morreu, Noemi morreu, mas eles não chegaram a entender o que Deus queria fazer de tão grande na vida dessas pessoas. Eles não viram, eles não sabem que eles entraram na genealogia de Jesus. Ruth não sabe, Boaz também não sabe. Um dia vai saber. E aí Deus vai falar para Ruth, para Noemi: vocês passaram o que vocês passaram, porque eu queria gerar Jesus através de vocês. Eu queria gerar uma descendência poderosa através de vocês. Vocês não estavam compreendendo naquele momento, mas o que eu queria gerar era algo muito maior. Por isso que você não pode, filho, desistir do princípio da colocação divina. Você tem que estar no lugar certo, porque a promessa vai passar, a bênção vai passar. E se você não estiver no devido lugar a qual Deus te chamou, vai passar. E você vai perder, irmãos. Você vai deixar de acessar a promessa de Deus. Lembra de uma coisa que eu estou te ensinando aqui. A bênção do Senhor
quer pão, quer comida, quer vestimenta, quer casa, quer moradia, sempre vai te acompanhar, porque Ele supre as suas necessidades, mas tem algo muito maior. Amém?